falar logo sobre o nosso Vascão. Eu quero começar aqui, primeiramente com você, este Acorda Vascão, né? Falando sobre esse último dia de preparação do elenco cruzmaltino, porque na manhã de hoje, tá? O Vasco entra em campo pela última vez. Eu ainda não tenho confirmado o local de treino. O Vasco ontem conseguiu, né, aí a liberação do Botafogo para treinar dentro do estádio Newton Santos, para se adaptar ao estádio, né? O Vasco enfrenta amanhã a equipe do Fluminense no Nilton. Infelizmente, o Vasco da Gama não poderá atuar dentro do estádio Jornalista Mário Filho, que é, de fato, uma casa do Vasco da Gama, local que o Vasco gosta de atuar, gosta de jogar e já tem certa intimidade. E o vascaíno já está acostumado a ver o Vasco dentro do Maraca. Infelizmente, isto não irá acontecer e o Vasco da Gama terá que atuar dentro do Newton. Pelo menos ontem aí o espaço foi liberado, o elenco cruzmaltino começa, né, já de forma até antecipada, se adaptar ali ao gramado do estádio Newton Santos e ter essa vantagem se comparada à equipe do Fluminense nesse jogo decisivo, jogo de ida, volto a repetir, das semifinais da Copa do Brasil. O Vasco que hoje fecha também o time titular, o técnico Fernando Diniz fez muitos testes durante a semana, um time que contou com o Hugo Moura na zaga, outro teste que teve, ao invés do Brenner, o Spinelli no setor ofensivo, às vezes até o Vasco entrando com 3 zagueiros. Então o Vasco vai com muitas modificações para essa partida de amanhã. Essa é uma convicção, tá? O Vasco perde Felipe Coutinho e Thiago Mendes e o técnico Fernando Diniz está tendo que quebrar a cabeça para encontrar o time que vai a campo enfrentar o Fluminense nesse jogo de ida das semifinais, tá? Importante lembrar que hoje o técnico Fernando Diniz é a pedra no sapato, né, de Luiz Zubeldia. Desde que Luiz Zubeldia assumiu aí o Fluminense, ele enfrentou todos os rivais, ou seja, Vasco, Flamengo e Fluminense. E apenas Zubeldia ainda não conseguiu encontrar os caminhos da vitória, que é contra o Vasco da Gama. Em 3 jogos entre Fernando Diniz, no caso Vasco e Luiz Zubeldia, né? Ou melhor dizendo, perdão, entre 3 jogos de Fernando Diniz contra Luiz Zubeldia, o Vasco da Gama tem 2 vitórias e apenas uma derrota. Então, assim, o retrospecto, né? Se tratando aí de Vasco do Diniz e um time treinado pelo Zubeldia, é positivo para o Vasco da Gama. É importante lembrar que Vasco e Fluminense se enfrentam 3 vezes no ano passado, ali tendo o Zubeldia já como técnico e o Diniz na beirada de campo. O Vasco vence 2 vezes, uma pelo Campeonato Brasileiro, outra pela Copa do Brasil, e o Vasco perde um dos jogos da Copa do Brasil, jogo que inclusive logo após foi para a disputa de pênalti e o Vasco conseguiu passar. Vasco e Luiz Zubeldia que se enfrentaram contra o São Paulo, né? O Diniz já sendo técnico lá no Morumbi, o Zubeldia era técnico do São Paulo e o Vasco vence aquela partida, inclusive dentro do Morumbi. Então, se a gente for pegar um panorama geral, 4 jogos que o Fernando Diniz tem no Vasco da Gama, tendo o Zubeldia do outro lado, né? Na beirada de campo. Um contra o São Paulo, 3 vezes Fluminense, são 3 vitórias para o Vasco e apenas uma vitória para Luiz Zubeldia. Então, o técnico Fernando Diniz comandando o Vasco da Gama tem esse retrospecto favorável, né? Com o atual técnico do Fluminense, ex-técnico do Tricolor Paulista, e eu, Lucas, espero que esse retrospecto possa se manter, né? Amigo torcedor cruzmaltino também, para esta partida, que sem dúvida nenhuma terá muita importância para o nosso cruzmaltino neste próximo domingo, às 6 horas da tarde. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.